Deus, graça e paz, queridos. Deus, que está teu servo. Servo amado e querido, usa a palavra que está no coração do teu filho, que esta palavra venha surtir efeito nos nossos corações, que venha a mudança exponencial que o Senhor planeja para a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, varão? Amém. Vai longe, vai longe. Eita, vai longe. A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Vamos lá, né? Se tem de fazer, vamos fazer. Eu estava... Desde o dia que a pastora falou que eu iria pregar nessa quinta no lugar do Bruno, eu fiquei me preparando com a palavra para vir falar para os irmãos, né? Mas nem tudo que a gente pensa acontece. Sempre acontece de vir um imprevisto, ou nunca vai dar tempo de você ler sobre aquilo que você pensa que você vai falar. E quando foi hoje, o Senhor me tocou, me deu uma outra palavra, totalmente diferente daquilo que eu tinha em mente. Mas amém? Acredito que se Deus colocou isso no meu coração, é para a honra e glória dele. Amém? E, na verdade, a palavra que eu vou falar com os irmãos é mais como se fosse um aviso, né? Um aviso para nós, pais e mães aqui presentes e aqueles que vão assistir o vídeo. É um recado para falar sobre a sua família, né? Eu acredito que hoje a sociedade em si, ela imputa muitas coisas dentro dos nossos lares, e é algo que a gente tem que abrir os olhos, querendo ou não. E Deus me incomodou muito hoje. E aí ele veio falar sobre o livro de Gênesis. Aqui no capítulo 3, não, capítulo 2, do verso 18, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. E assim o homem deu nome ao céu e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira. Amém? Então, aqui, desde o firmamento do mundo, Deus ele se preocupou com o homem. E aí foi quando Deus falou, não, já que ele não encontrou uma companheira, eu vou dar uma companheira para ele. Então o Senhor, Deus, fez o homem cair, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem diz, esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Amém? Então o Senhor, com o nosso bom Deus, ele foi tão assim generoso com o homem, que ele viu que o homem ele estava isolado, ele estava só. Então ele fez ali uma adjuntora, uma mulher, uma pessoa, para que junto com o homem pudesse ali cuidar de todo aquele reino que ele tinha feito, né? Enfim, todos aqui já conhecem a história de Adão e de Eva, né? Sabemos o que aconteceu, e por incrível que pareça, eu acredito que suas mulheres também assim, muito curiosas, né? Quer saber de tudo. A minha esposa mesmo, ela tem um apelido de CSI, né? Que é tudo que ela vê, ela investiga e ela vai a fundo para saber. Eu acredito que Eva, naquele momento ali, no Jardim do Éden, ela teve um momento de curiosidade em saber o que iria acontecer caso ela comesse daquele fruto. Fruto que o nosso Deus aconselhou e falou para ela que eles não poderiam comer daquele fruto.
Eles poderiam fazer de tudo, menos comer daquele fruto. E por si só, a mulher foi lá, conseguiu convencer o marido de que eles poderiam comer daquele fruto, né? Mas lógico, através disso daí, teve um espírito maléfico, que foi a serpente, que veio, induziu a mulher a fazer tudo aquilo. Enfim, a história é aquilo. Adão, quando Deus descobriu que eles tinham comido do fruto, Adão até então quis tirar de sobre dele a culpa, quis colocar a culpa até mesmo em Deus. A mulher que o Senhor me deu fez com que eu comesse daquele fruto. Eu acredito que isso hoje acontece dentro dos nossos lares também. Coisas que acontecem com os nossos filhos, né? A gente meio que está passando a nossa responsabilidade, nós homens, né, como provedor dos nossos lares, estamos passando as nossas responsabilidades para as nossas esposas. E eu sou, vamos dizer assim, eu tenho como exemplo, eu sou obra viva, assim, porque a minha esposa, eu acredito que o dia que ela se encontra mal, né? Quando ela não está bem de saúde dentro da minha casa, a casa vira um Deus nos acuda. E eu noto isso. Eu falo, meu Deus, né? Como é que a mulher consegue? Como é que ela consegue dar conta de tudo isso? Então eu já aproveito aqui para falar para ela, eu reconheço todo o trabalho que ela faz. Eu acredito que o homem, por ser provedor, a mulher é muito mais provedora da casa, né? Porque ela pega essa responsabilidade para ela. E eu acredito que se o homem pegasse essa responsabilidade para ele, não ia sobrecarregar tanto assim a mulher. Então, eu acredito que o homem não tem nem metade da força que a mulher tem. Eu falo isso no emocional, eu falo isso, sabe, no dia a dia, em que ela pega e chama para ela todo aquele tipo de responsabilidade. Então, eu queria dar um alerta para os homens, porque a maioria das situações de tragédias que acontecem hoje dentro de lá é por omissão do homem, né? O homem, ele deveria se pôr no lugar dele, ele deveria pegar o controle da situação e, se não vai totalmente ficar 100% com isso, mas ajudar, pensar, né? Pensa na sua companheira. Então, desde lá dos tempos antigos, foi quando Caim, ele aconteceu o que aconteceu, né? O pecado de Adão e Eva, depois veio o pecado de Caim. Então, isso passou de geração para geração. E está até os dias de hoje. Eu fiquei surpreso esses dias com uma reportagem que eu estava vendo na Record, de um pai que, para se vingar da mãe, cujo ele suspeitava que ela tinha o traído, pegou as duas filhas e matou, só para se vingar da companheira. Então, assim, são pecados que nós estamos convivendo, nós sabemos que existe, e nós temos que abrir os olhos para dentro dos nossos lares, prestar atenção dos nossos filhos, para que isso não venha cair sobre a nossa família também. Que isso pode acontecer, se aconteceu com ele, pode acontecer conosco sim. O inimigo, ele é sujo, ele é maléfico. Então ele vai trabalhar assim. Quando ele vê uma família feliz, uma família que está caminhando para os caminhos do Senhor, ele vai trabalhar para te derrubar de tudo quanto é jeito. E para isso, irmão, você tem que buscar a palavra, você tem que saber qual que é o propósito que Deus tem para você, para seus filhos, o que você pode fazer para melhorar. Então, o Senhor colocou isso no meu coração. Então, Caim convidou Abel, seu irmão, vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Depois o Senhor o perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu Caim: não sei, será que sou eu responsável pelo meu irmão? Então até aqui na Bíblia, né? Caim, ele respondeu o Senhor em um tom, que eu falei, quando eu li esse trecho aqui, eu falei assim, pô, Deus já sabia o que tinha acontecido, né? Mas Caim, mesmo sabendo que Deus sabia, olha o tom, com o tom de voz que ele respondeu ao Senhor. E com que tom de voz que nós estamos respondendo ao Senhor quando o Senhor perguntar algo para nós? Será que nós estamos sendo pessoas
estamos sendo sábias, estamos entendendo a palavra, estamos entendendo aquilo que o Senhor quer passar para a gente? Ou a gente está tentando passar a nossa responsabilidade para outra pessoa, né? Eu acredito que nessa época, nenhum trecho aqui da Bíblia aqui, pelo que eu vi, Adão ou Eva chegou e puniu o seu filho pelo ato que ele cometeu, né? Eu acredito que se não fosse Deus punir ele iria passar por isso, né? E não iria acontecer nada. Então todos já sabem até da história de Caim, o que aconteceu com a família dele, hoje como é que vivem os povos, quais são os seus descendentes. Então acredito que nós temos que abrir os nossos olhos, conversar com os nossos filhos. Querendo ou não, às vezes nós falamos sobre a palavra do Senhor para os nossos filhos e eles não entendem que o que nós queremos para eles é o melhor, né? Às vezes você vai falar uma palavra que aconteceu, ou você dá um exemplo na vida do que já aconteceu com você, para que eles entendam que o mundo não é de brincadeira. Eles acham que o que você exige hoje deles, apenas estudar, né? Brincar, toda criança tem que brincar, mas tem seus momentos de responsabilidade. E é isso, na verdade, tudo que nós passamos dos nossos filhos é um ensino, é uma escola, é algo que eles vão levar para a vida. Futuramente, quando o mundo exigir isso deles, eles já vão estar preparados. Então nós temos que preparar sim os nossos filhos. Nós temos que abrir sim os olhos deles. Porque muita coisa que está acontecendo aí é errada, é coisas que não é do mundo cristão, e nós temos que estar atentos a isso. Temos que nos reservar, temos que reservar a nossa família. Amém? Então, o que eu queria passar de mensagem para os irmãos era isso. Nós temos que ficar mais atentos, irmãos. O diabo está aí, não está de brincadeira. Pessoas estão tirando a sua própria vida. A vida, né? Um dom maravilhoso que Deus deu para cada um. Eu acredito que esse é o maior pecado do mundo, que é quando você tira a sua própria vida. Eu acredito que essa pessoa não tem salvação, porque você rejeitou aí uma dádiva do Senhor. Então, quando você rejeita a sua vida, você rejeita a Deus. Amém? Então, essas pessoas que não conseguem, né, que tem espírito maligno, ou até mesmo que está passando por dificuldades, e nós também, como cristãos, que nós vamos falar mais da palavra do Senhor, que nós vamos alertar, né, pessoas que estão passando por certos tipos de dificuldade em relação a tudo isso. Vivemos num país que, infelizmente, está sendo corrompido pela mídia, por tudo que acontece. Muita coisa está ficando por debaixo dos panos, mas nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que saber o que é bom e o que é ruim para a nossa família. Amém? Então, que essa mensagem possa chegar aí no lar de cada um. Acredito que nós devemos sim engrandecer as nossas mulheres. Nós sabemos do valor que elas têm. E que nós devemos sim ajudar as nossas esposas. Nós devemos sim parar um momento com elas, entender qual que é a real necessidade que elas têm, né? Porque eu acredito que quando uma mulher começa a falar sobre os problemas do lar para o marido, ele meio que não dá muita atenção. Mas que quando acontece algo muito mais grave, a pessoa, acho que já vai ser tarde, né? Para você parar e entender que realmente Deus quer passar para você e para seus filhos, que é o futuro da nossa igreja. Querendo ou não, nós estamos aprendendo, eles estão aprendendo. Só que o futuro da nossa igreja, eu acredito que a gente não vai ficar aqui pro resto da vida, né? Então nós temos que passar aí um bom ensinamento, passar para eles o que é certo e o que é errado. Sabemos que nem tudo a gente vai acertar, mas sabemos que o pouco que nós aprendemos aqui, nós vamos conseguir passar para frente. E isso que é o importante. Produzir esse pessoal no meio da sociedade, de uma forma que eles não se corrompam. Caráter, todos nós temos. Caráter, Deus dá para cada um. Você se perde o caráter? Perde.
Perde sim. Infelizmente perde. Então nós temos que fazer com que os nossos filhos não percam esse caráter. Amém? Então eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor, meu Deus, essa foi a palavra que eu trouxe aqui para os irmãos, meu Pai. Acredito eu que o pouco que eu falei deu para os irmãos entender a real necessidade de você poder parar e falar, meu Pai. Entender, meu Pai, que o Senhor está no controle da situação. Não adianta nós querermos, meu Pai, tomar a rédea de tudo. Entrega nas suas mãos. Tem batalhas que nós não podemos vencer. Mas o Senhor sim. O Senhor está à parte de tudo. O Senhor está à frente de tudo. O Senhor, meu Pai, está cuidando aí de uma geração de jovens que, infelizmente, a maioria está sendo corrompida. Mas creio eu, meu Pai, que através da nossa vida, da vida dos nossos filhos, muitas almas serão salvas. E é esse o real propósito que nós temos aqui na Terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de tudo, desde o antepassado, meu Pai, sabemos, meu Pai, que o pecado ele existe. Ele veio a partir de um simples ato, que foi não obediência, que nós vamos ser obedientes, que nós vamos estar, meu Pai, centrados dentro da Tua Palavra, e que tudo aquilo, meu Pai, tudo aquilo mesmo que nós formos fazer, que nós devemos colocar o Senhor diante de tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nesse momento me despeço, que nós possamos retornar para os nossos lares em paz, com segurança, para todos aqueles, meu Pai, que estão aqui presentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. O recado está dado. Pagou aí? Não. O recado está dado. Isso é muito importante.